Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Nesta videoaula nós vamos aprender a criar os dataframes no Pandas e vou explicar para vocês de uma maneira bem fácil de entender, com alguns macetes. E vamos lá então, sem mais delongas. Eu presumo que você já saiba usar o Jupyter Notebook. Eu abri um arquivo aqui e primeiramente eu vou importar o nosso Pandas, né? SPD. E assim, eu quero criar uma tabela no DataFrame, que é uma tabela 4x2. Então eu vou ter 4 rows, 4 linhas e duas columns, né, que são as colunas. E como que eu faço isso? Bem simples. Primeiramente, eu vou criar as informações, né, do que se refere. A que se refere essa tabela. Eu quero 4 linhas que são dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e as colunas são duas, que vão ser número de ligações por dia e ligações à noite. Então eu vou coletar essas informações durante 4 dias, ok? Vou chamar as colunas de day calls e night calls. Então, primeiramente eu vou criar aqui de forma... vou criar primeiro as linhas, né, numa variável, vou criar depois as colunas, né? E os valores, os dados, e depois eu vou setar, né, eu vou referenciar e vou passar essas variáveis, essas listas, como parâmetro para o Pandas, para criar o DataFrame, ok? Então, simplesmente eu vou criar os dados, então eu vou colocar aqui dados. Então, começo pegando a lista, né, criando uma lista. E o que vai ter dentro dessa lista, os itens dela, vão corresponder à quantidade de linhas, ok? Os itens dessa lista. Então, vou começar com o primeiro item. O primeiro item já vai ser uma lista também. Essa lista, os itens dentro dessa lista aqui, corresponde agora às colunas. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho quantas colunas, né? Já falei, 2 colunas, night calls e day calls, né? Então, ó, o que eu colocar aqui dentro vai ser referente aos valores que eu quero, né, por dia. Então são 4 dias, ok? Mas eu tenho, para cada dia eu tenho 2 valores, 2 dados, que são das 2 colunas. Então eu vou colocar aqui 2 dados, vou colocar 2 e 5, ok? Então, fechou. Agora eu vou para o segundo item da minha primeira lista, que é a lista principal, que corresponde às linhas. Então eu já fiz a primeira linha, ok? Primeira linha, e dentro dela nós temos as 2 colunas com os seus respectivos valores. Beleza. Aí eu vou fazer outra lista. Vou colocar, fazer a mesma coisa. 4, 6. Aí o terceiro item, né? Vou colocar aqui 3, 3 e 4, 8. Beleza? Ok, já tenho meus dados. Ok? No caso, esses são os meus dados, mas a gente já pode ter a informação aqui de quantas linhas vai ter e quantas colunas, né? Então, essa grande lista, né, é a principal. Os itens dessa lista principal correspondem aos dias, que são as linhas, tá? Tem, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. E os itens de dentro dessa lista, de cada lista dessa, correspondem às colunas. Então eu tenho 4 linhas e 2 colunas, ok? Porque para cada linha eu vou ter 2 colunas. Dos valores das 2 colunas, né? Então, falta aqui, vou criar agora as linhas, ok? Então as linhas são quantas? É a mesma quantidade de listas dentro da lista principal dos meus dados, ok? Então são 4. Então vou colocar aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 2, dia 3, dia 4. Beleza? Fechou. Agora as colunas, tá? Que são quantas? 2.
day calls e night calls. Beleza? Agora o que eu faço? Vou def, né, a variável que vai ser meu data frame, minha tabela, eu vou chamar o pandas, pd data frame, e aqui dentro eu vou passar o primeiro parâmetro desse método, ele são os dados, então dados, o segundo são as linhas, o index, então linhas, e o terceiro são as colunas, columns, né? Sempre assim, beleza? Aí agora vamos executar. Ok, temos aí a nossa tabelinha, beleza? Agora é o seguinte, isso aqui ficou bem claro, né? Bem fácil de entender. Agora eu vou criar de uma outra maneira, e eu vou usar duas variáveis apenas. Uma que eu vou armazenar os dados juntamente com as colunas, ok? E uma outra que eu vou armazenar as linhas somente. Beleza? É bem simples também. Aí eu vou criar um dicionário, né? Vai ser colunas, dados. Colunas, dados. Então, o que vai acontecer? Eu vou abrir o dicionário. Primeira chave corresponde ao que? A minha primeira coluna. Certo? Colunas, dados. Então, primeira coluna, key, né? De chave do meu dicionário. Key, coluna. Ok? Ou chave, coluna, né? Com C. Então, primeiro, day calls. E aí, como valor, qual que é o valor dessa chave? Os valores dela. Eu vou fazer um dicionário e dentro desse dicionário eu vou colocar os valores dessa coluna. Ok? Quais são os valores dessa coluna? São esses valores aqui, ó. 2, 4, 3, 4, ou esses aqui. No caso do not calls, né? São os valores para cada coluna. Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar 2, 4. Percebam que são os primeiros de cada lista aqui, ó. Tá vendo? Então, 2, 4, 3, 4. Beleza? Bem fácil, né? Então, aqui eu vou criar a segunda coluna, que é a segunda key, né? Que vai armazenar os meus valores, os meus dados, que são 4, porque são 4 linhas. Vamos lá. Às vezes dá um branco cabuloso. Beleza? Quais são? 5, 6, 3, 8. E agora falta... Opa! É isso. E agora falta as linhas. Opa. Que são dia 1. E aí eu não sou bobo. Tá? As coisas que um programador mais faz é copiar, né? Não tem problema nenhum. Beleza. Então, a gente vai agora, vou usar o def2, pd.dataframe. Minha gata está miando, não sei se dá para vocês ouvirem. Vamos lá. Então, eu vou passar colunas, dados. Agora, como eu tenho as duas informações, né, as colunas e os valores dentro de uma variável só, eu não preciso passar 3 parâmetros, né? Eu passo os dados e agora as linhas. Passei as colunas justamente com os dados e as linhas. Beleza? E agora a gente vai ter o def2. Opa! Deu errado aqui. Colunas dados. Colunas dados. Colunas dados. Olha só o que eu fiz aqui. Ai, meu Deus do céu, dos programadores atentos. Beleza. Temos agora a mesma tabela. Ok? Então é isso, galera.
eu já vou deixar um gancho aqui, que é para próximo vídeo, que eu vou ensinar como a gente tirar, a gente vai usar esse mesmo exemplo, essa tabela aqui, vai ser uma continuação, né? Então, eu quero as médias de cada dia, então vou criar aqui uma coluna média com os valores das médias para cada dia, ok? Então é isso, galera, espero que tenha ajudado. E fico à disposição aí para as perguntas, deixem nos comentários. É isso aí, valeu, grande abraço, nos vemos em breve. Tchau, tchau.